Então, a leitura eh, do próximo capítulo vai ser a base molecular do câncer, para a gente entender quais são os fundamentos de como o câncer se estabelece de fato, né? E a leitura anterior foi sobre a etiologia, né? A epidemiologia, na verdade. Então, a gente fez uma leitura, fez a leitura direta para entender algumas das dos dados epidemiológicos, né? E deu para notar uma relação, na verdade, entre homens e mulheres, onde a gente vê que aqui no quadro da incidência, separado por homens e mulheres, a gente vê que o primeiro lugar no homem é a próstata e o primeiro lugar na mulher é a mama. E depois o segundo e o terceiro lugar são igual para os dois, né? A gente tem pulmão, cólon e reto em segundo e terceiro lugar para o homem e pulmão, cólon e reto em segundo e terceiro lugar para a mulher. E nas mortes, talvez devido ao tratamento desenvolvido para os cânceres de próstata e mama, a gente tem uma diminuição e eles caem para o segundo lugar e o câncer de pulmão é que sobe para o primeiro lugar. A gente vai ter o primeiro lugar, câncer de pulmão, produzindo mortes, no homem e na mulher. Em segundo lugar, a mama e a próstata, né, para o homem, para a mulher e para o homem. E no terceiro lugar, cólon e reto. Essas incidências se repetem para o homem e para a mulher. E aí, só para fomentar um pouco mais do que o chama mais é o cérebro, né? É que o câncer do sistema nervoso central, nem sabia que isso fazia isso. É, no cérebro, né? Mais comum que a gente tenha nas mulheres, né? E 2% das mulheres a gente tem esse morte por tumores primários do sistema nervoso central. E aí o livro vai trazer o fato de que as mortalidades diminuíram, mesmo assim, os cânceres, 90 para cá, depois de 2000 até 2008, que é onde o livro foi feito aqui, teve um aumento de alguns cânceres, como o fígado, e ele vai montar uma tabela dos cânceres ocupacionais, né? Seriam esses cânceres ocupacionais relacionados a algumas ocupações, né? Alguns fatores laborais que a gente tem essas pessoas respondem a algumas coisas, né? Vai ter os asbestos, né? Sendo pró-oncogênicos para câncer, carcinoma de pulmão, mesotelioma, do aparelho digestivo, então bastante perigoso. Benzeno também. Benzeno, se não me engano, é composto de algumas drogas, faz parte do composto de drogas. Cromo, níquel, cádmio, berilo, nilo. E o livro traz também metotrexato, uma medicação que ajuda a diminuir as reações inflamatórias na artrite reumatoide, por exemplo, ou algumas outras doenças autoimunes. Eu só não estou lendo, estou achando isso aqui, ó, como sua medicação, metotrexato. E aí o livro faz essa primeira compreensão sobre essas discrepâncias, né, doenças predisponentes não hereditárias, que é inflamação crônica e algumas doenças pré-cancerosas, como gastrite atrófica, da perniciosa, queratose celular da pele, solar da pele, cavidade oral, vulva e pênis, e ação de alguns cânceres. E a gente caminha de fato para a base molecular do câncer. Né? 4 minutos não comecei a falar sobre a parada ainda. Bom, eu vou separar esses dois vídeos. Vou deixar esse intitulado como epidemiologia, outra maneira. O outro já como base molecular do câncer. E aí o livro traz também algumas infecções crônicas, como por exemplo a infecção crônica pela bactéria, Helicobacter pylori,
hepatite vírica, pancreatite crônica, também estão relacionados aí com aumento de câncer, ao aumento de risco de desenvolver um câncer do aparato digestivo. Faz algumas compreensões também sobre a expressão da enzima COX-2, né, que é um dos marcadores para inflamação e vai estar muito maiormente expresso na inflamação crônica. Inclusive fala da procura de alguns inibidores da COX-2 para o tratamento do câncer. Existe uma área de investigação que está relacionada com esse tema, né? E o outro ponto é a compreensão de que os cânceres são monoclonais de fato, né? E há alguma dúvida de que eles sejam, essa dúvida não vai ser muito facilmente sanada, porque surgiu o câncer de uma célula não maligna no tumor benigno, ou tumor benigno continha desde antes um foco maligno que estava silente. Então, o livro menciona o fato de que os tumores benignos usualmente não evoluem para formas malignas, mas pode ser que isso aconteça, né? Fala aqui que são descritos alguns leiomiosarcomas originados sob um leiomioma e carcinomas sobre adenomas pleomórficos de larga evolução, né? Bom, que o livro citou ali como sendo o adenoma de glândula salivar. Não é possível, sim, né? Inclusive tem registro, por exemplo, desse leiomiosarcoma desde um leiomioma, mas não comum. A relação não é bem descrita, e aí a gente pode talvez afirmar aí que os tumores benignos, eles não evoluem para câncer tão comumente. Devem raramente, na verdade, evoluir para câncer.